perseverança e fé para vencer, é o que João diz que é possível acontecer conosco. Quando 1 João 5,4 ele diz: todo que é nascido de Deus vence o mundo. E a vitória que nos faz vencer o mundo, de modo explicativo, ele diz, é a nossa fé. Então, a fé, uma vez que ela se opera em nós, uma vez que ela toma corpo, uma vez que ela toma vulto, porque, veja bem, fé é algo intangível. Você não pode apalpar, você não pode pegar. Fé é algo que vem de Deus, mas quando essa fé age dentro do nosso pensamento, age nas nossas atitudes, age nas nossas palavras, quando essa fé ela toma corpo, toma vulto, ela age dentro de nós, alguma coisa nova, a gente se torna um grande vencedor. Através da fé você vence as adversidades, através da fé você vence as barreiras, através da fé você vence o impossível. Jesus disse que através da fé montanhas poderiam se remover dos seus lugares. Então a fé é o que nos faz vencer tudo, nos faz vencer um mundo inteiro. Logo, o que eu quero deixar claro para você, amado, é que em qualquer situação da sua vida, você tem que confiar em Deus através dessa fé. Você tem que depositar a tua confiança no Senhor, se baseando nesta fé. A fé, por exemplo, ela tem uma mensagem. A fé, por exemplo, ela é uma palavra. Quando a gente pega a Bíblia, estuda a Bíblia, ouve Deus falando conosco, quando a gente é instruído, quando a gente cresce biblicamente falando, a gente cresce em fé. A gente cresce nesse potencial de confiança. E o que é muito típico ver na vida de uma pessoa que vive esta fé? Essa pessoa, conforme João disse que ela vence tudo, ela não se deixa derrotar por nada, ela não se deixa esmorecer, ela não se deixa vencer por coisa alguma. Pode até enfrentar lutas titânicas, pode até enfrentar lutas descomunais, muito grandes, coisas que aparentemente você diria assim, é melhor eu correr, é melhor eu dar no pé, porque dessa vez eu não poderei vencer. O indivíduo que vive a fé, ele aguarda a vitória que vem de Deus, mesmo que ele seja um pequenino, sabe, diante de um gigante. Mesmo que ele não tenha armas e ferramentas diante de um exército totalmente armado e preparado. Mesmo que ele não tenha a palavra certa, ele sabe que na última hora Deus fará alguma coisa por ele. Então o indivíduo que vive a fé, ele está sempre confiante. Ele está sempre entusiasmado, ele está sempre para cima, ele segue até mesmo aquilo que a Bíblia recomenda. Você sabe que um dos fatores associados à fé também nos ajuda nessa questão de vencermos tudo, que é a perseverança. O indivíduo que vive a fé, ele persevera. Eu vou lhe mostrar um texto de Paulo para os Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 16 ao 18, em que ele fala desse retrato do homem que está cheio de fé. Paulo diz assim: regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Versículo 18: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Bom, como é possível o indivíduo estar sempre feliz? Porque aquela palavra regozijai-vos é alegrai-vos, né? Como é que o indivíduo pode estar sempre feliz? Como é que o indivíduo pode estar em tudo que ele precisa resolver, vencer? Como é que ele pode tudo entregar isso em oração diante de Deus? Orar por tudo, orar sem cessar? Como é que o indivíduo pode, bispo, em todas as situações, dar graças? Aliás, essa palavra de Paulo é muito precisa, né? Parece algo assim cirúrgico, sabe? Que tem que pinçar aquela veia no meio do corpo, tirar, cortar, emendar, tal. Paulo, ele é muito cirúrgico quando ele diz em tudo. Ele não disse por tudo.
Porque eu não posso dar uma topada na calçada e dizer: ai, Senhor, muito obrigado por esse dedão estourado aqui. Mas eu posso, mesmo naquela situação, ser uma pessoa agradecida pela vida. Que bom que essa topada não me levou a coisas piores, mas seria um contrassenso, né? Eu ter alguma perda, alguma coisa drástica, dramática, e dizer: Senhor, obrigado porque eu bati esse carro. Não é obrigado porque bateu o carro. Então não é por tudo, mas em tudo. Você sofreu um acidente, saiu ileso, está vivo, pode dar um testemunho que Deus te livrou. Nessa situação, seja grato. Bateu o carro, topou o pé, fez o que aconteceu, você vai ficar com raiva de Deus? Então, o que Paulo diz é: em tudo que aconteça, tenha um coração agradecido. Mas eu volto à pergunta: como é possível eu estar sempre feliz, me regozijando, sempre orando em tudo? Porque a tendência do ser humano, na hora que ele precisa resolver algumas situações, até mesmo muito cheias de responsabilidade, a tendência do ser humano é correr antes de pedir a Deus a direção. A tendência do ser humano é tentar dar um jeito antes de pedir a Deus que faça um milagre. Então a tendência do ser humano é não orar. Como é que eu posso viver isso, bispo? Me alegrando sempre, orando sempre e em tudo dando graças. Você sabe que, nesse caso, a Bíblia ela não está falando de um plano de Deus para nós, que é apenas para alguns dias, para alguns momentos, não. A Bíblia está dizendo: regozijai-vos sempre. Está falando de algo contínuo. Orai sem cessar, ore por tudo, peça direção a Deus, dai graças em tudo. Né? Quer dar um lindo aplauso? Dai graças em tudo. A Bíblia está dizendo assim: olha, tenha perseverança nesses fatores. Como é que eu posso ter perseverança nisso? Vivendo a fé. Se eu não tiver perseverança e fé para vencer, eu posso tirar o meu cavalinho da chuva, eu posso, tirar o meu time de campo, nada vai acontecer. Na verdade, quando eu confio em Deus através da fé, eu vejo até mesmo um pouco dessa força, desse sentimento se fazendo verdade aqui dentro do meu coração. Antes você podia não ter força nenhuma para estar sempre feliz, para estar sempre orando a Deus, ou para estar dando graças em tudo. Qualquer coisa que acontecesse, você já ficava emburrado, xingando a Deus e o mundo. E a Bíblia diz: opa, em tudo dai graças, né? Seja uma pessoa agradecida. Mas quando você se entrega aos caminhos da fé, alguma coisa aqui dentro começa a se transformar para que você viva essa continuidade da alegria, da oração, de um coração grato. E a fé, ela é tão cheia de convicções e de certezas, que aquela classificação que Paulo fez da fé, de Hebreus 11, ela diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. A fé é a convicção de fatos que se não veem. Então, veja como uma coisa começa a corroborar com a outra, a andar de mãos dadas, né? Uma anda do lado da outra. Se eu tenho esse tipo de fé, que é uma certeza do que eu espero, ainda a coisa não chegou ainda, a coisa não apareceu, o milagre não surgiu, mas eu sei que Deus vai fazer o milagre. Se eu tenho esse tipo de fé, eu vou ficar triste. Se eu tenho esse tipo de certeza, eu vou deixar de orar a Deus? Ah, não, eu estou com uma certeza que, olha, o milagre vai vir, mas eu não vou mais orar a Deus, não vou mais adorar o Senhor, não vou mais louvar. Não, uma coisa anda sempre de mãos dadas com a outra. Se a fé é essa convicção de fatos que se não vêm, eu não estou vendo ainda a resposta, eu não estou vendo o milagre, eu não estou vendo a solução, mas a minha fé, a fé em Deus me faz ter uma convicção de que Deus vai fazer surgir isto. Eu vou ser uma pessoa sem gratidão no coração?
Não. Então quando Paulo diz, alegre-se sempre, ore sem cessar, em tudo dai graças, é impossível praticar isso numa continuidade, é impossível perseverar nisso se eu já não estiver vivendo a fé. Eu vou achar que Deus está atrasado, eu vou achar que Deus está demorando, eu vou achar que as bênçãos não são para mim, eu vou achar que eu preciso, como a maioria dos brasileiros faz, eu vou achar que eu preciso pagar um preço. Não deve ser só isso de viver a fé. De repente eu tenho que subir uma montanha na madrugada e orar lá com o joelho em cima de caroços de milho. Quem sabe se eu fizer alguma coisa, quem sabe se eu andar quilômetros e quilômetros até lá no interior de São Paulo, até a cidade de Aparecida. Quem sabe alguma coisa não vai. Essa é a tendência do ser humano, achar que está faltando alguma coisa e que de repente um sacrifício corpóreo, sabe, a humilhação do meu corpo, um sacrifício humano vai me levar à vitória. Na verdade, a pessoa ainda não conseguiu se encaixar na fé, que te traz uma convicção, que te traz uma certeza. A pessoa vai para lá, para Aparecida e vai, se não for dessa vez eu não volto mais aqui. Ela não tem coração grato. Ela não consegue ter a alegria de sempre. Ela não consegue orar sem cessar. Então, veja bem, se eu não tiver certeza das bênçãos de Deus, eu não vou orar. A fé anda junto com essa perseverança. Se eu não tiver esperança das coisas boas da parte de Deus, eu não vou me alegrar. Quando alguém deixa de orar e deixa de se alegrar em Deus, essa pessoa nunca vai ser uma pessoa agradecida. Então, eu volto a dizer, uma coisa leva a outra, elas andam de mãos dadas, elas estão encadeadas. Agora, quando você vive por fé, Senhor, eu não estou vendo, mas eu sei que o Senhor vai trazer a existência. Quando você vive por fé, Senhor, eu estou aguardando e esperando em Ti, eu tenho certeza que o Senhor vai fazer surgir esse milagre. Essa pessoa automaticamente fica sempre alegre. Então aquela exigência de Paulo, fiquem alegres sempre, ela só é possível para uma pessoa que vive na prática a fé. Se você vive por fé, acreditando que Deus vai fazer um milagre, você não deixa de orar. Você não viu o milagre hoje? Você ora de novo. Você não viu o milagre amanhã? Você ora de novo. Você ora sem cessar. A fé nos leva a esse tipo de perseverança. A perseverança, ela só é capaz de acontecer se eu já estiver imbuído, cheio dessa fé. E depois que você está orando sem cessar, depois que você está feliz da vida, dizem até que rico ri à toa. Você está se regozijando, orando sem cessar. Depois que você é uma pessoa grata e todo mundo diz, esse cara está sempre bem, está de bem com a vida, ele dá graças por tudo. Ele dá graças em tudo, vamos usar as palavras de Paulo. Ele está sempre numa boa. Você acha que essa pessoa perde a batalha ou vence a batalha? Ela vence. Então a perseverança e a fé, ela nos faz vencer tudo. Alguém pode até dizer assim, mas bispo, vamos pensar nesse assunto aí. Dar graças até em meio às dificuldades? É isso mesmo? Claro. Porque, veja bem, se uma pessoa que vive confiando em Deus, vive alicerçada na fé evangélica, aquilo que a Bíblia diz, ela confia, ela crê. Essa pessoa, ela agradece a Deus por tudo, mesmo nos momentos difíceis, porque ela sabe que vai ter uma solução depois daquele momento de aperto. Então seja grato em qualquer situação, dai graças em tudo. Você sabe que esse exercício de ser grato em tudo, esse exercício de você dizer, Senhor,
O milagre não chegou hoje, mas eu creio, vai chegar amanhã e eu aguardo a tua resposta. Esse exercício de ser grato em tudo nos fortalece. A pessoa que vive confiando em Deus, alicerçado na fé, ela agradece a Deus por tudo, mesmo nos momentos de dificuldade. Eu acho até que é mais apropriado você se esforçar a ser grato no momento da dificuldade, porque é naquela hora que você é provado e testado, do que no momento de alegria. Porque quando o momento é de alegria, é normal que a gente fique feliz. Então, esse exercício de dizer, Senhor, obrigado, Senhor. O Senhor tem algo melhor para mim. Não foi dessa vez, mas pode ser amanhã. Uma porta se fechou, outras vão se abrir. Olha, aconteceu isso, mais aquilo, mas o Senhor tem muito mais para mim. Esse exercício de ser grato fortalece a nossa alma. É como diz o Provérbios 24:10, se te mostras fraco no dia da angústia, é aí que a tua força vai ser pequena. Então, principalmente quando vem o embate, quando vem a luta, quando vem a guerra, amado, você tem que mostrar perseverança e fé. Mas eu não estou vendo nada, bispo. A fé é isso. Ela te leva a ter uma convicção de coisas que você não está vendo. E aí o Provérbios 23:18 diz, deveras haverá bom futuro para você. Ainda não houve, ainda não aconteceu, mas Deus está dizendo, tem que acontecer. Deveras haverá bom futuro para você. Aquilo que você espera, não será frustrada a tua esperança. Isso é viver a fé. Isso é viver esse exercício de dizer, Senhor, não foi hoje, mas eu sou grato. A gratidão a Deus nos fortalece. Então, é na hora da dificuldade que você tem que exercitar a sua fé. É no momento mais difícil da vida que você precisa de alegria. O segredo de uma vida de oração é viver por fé, né? É orar por fé, agradecer por fé, se antecipar aos fatos por fé. Senhor, o que eu estou te pedindo, o que eu preciso, eu te agradeço porque eu sei que o Senhor tem a resposta. Aí no meio do caminho, Senhor, eu te louvo porque eu sei que tu vais enviar a resposta. Senhor, eu estou agradecendo porque sei que a resposta virá. É sempre se antecipar. É o segredo de uma vida de oração. Porque enquanto a pessoa pensa, Senhor, eu não sei se eu estou agradando o Senhor, eu não sei se eu estou fazendo a tua vontade, eu não sei se o Senhor quer me abençoar, quem sabe quebrar o meu galho. Enquanto a pessoa fica naquele ritmo, sabe, de quase sendo um pedinte, parece que a pessoa ainda não rompeu aquele limite da crença, da fé e da persistência. Porque quando você rompe esse limite, essa barreira, você sabe que Deus vai trazer a resposta, você sabe que Deus vai criar a solução, você sabe que Deus está no absoluto controle. Então você se antecipa, você antevê as coisas. E às vezes, como diz a Bíblia, né, Deus faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Às vezes a gente se surpreende porque a gente ficava esperando algo e Deus sempre faz algo maior. Eu vou lhe mostrar aqui alguns exemplos de dificuldades superadas em momentos de oração e de perseverança. O primeiro exemplo é o de Jó. Ele perdeu um monte de coisas, era um homem rico e perdeu as posses, os filhos foram mortos, ele ficou angustiado, ele ficou ferido, ele foi roubado. Só que no capítulo 42 diz assim, mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor lhe deu o dobro de tudo que antes possuíra. Num momento de oração, Jó teve a vida dele restaurada, vou te dizer, ficou mais rico ainda. Então, outro exemplo, o exemplo de Ezequias. Tem aqui o pastor Ezequias, né, que está aqui conosco, fez o back vocal hoje, mas cantou aqui os louvores, mas é o Ezequias da Bíblia. Esteve doente, esteve aflito,
O diagnóstico para ele foi de condenação e de morte. Olha, você vai morrer porque você está com uma chaga muito feroz. Isaías, que é o livro do profeta, que relata parte da história de Ezequias, Isaías 38:2 diz assim: então virou Ezequias o rosto para a parede e começou a reclamar porque Deus tinha deixado ele doente, Deus abandonou ele, Deus não estava mais olhando para ele. Não. Ele orou ao Senhor. Então, dificuldades superadas em momentos de oração. Mas eu volto a dizer, o indivíduo só pode, numa hora como essa, se pôr a orar a Deus se ele já estiver cheio daquela força da fé. Senhor, eu sei que tu tens uma resposta. Se eu não estiver acreditando que Deus tem uma resposta, eu sequer vou parar para orar. Eu sequer ficarei feliz, né? Quando Paulo diz, regozijai-vos sempre. Que negócio é esse de estar sempre feliz, sempre sorridente? Virou Ezequias o rosto para a parede, orou ao Senhor, versículo 3, e disse: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, fiz o que era reto aos teus olhos. Chorou muitíssimo. Versículo 4, então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. O homem ficou curado, ele teve mais um ciclo de vida. Você sabe que esse Ezequias, ele já tinha feito um monte de projeto acontecer. Quem viaja lá para a Palestina vê as obras que ele fez, o aqueduto, muralhas, isso, mais aquilo. Você sabe que ele fez realizar mais projetos depois que ele teve a cura do que antes. Então o cara estava para morrer e ele disse para Deus: Senhor, lembra-te de mim. E Deus lhe deu 15 anos de vida e ele fez muito mais coisas do que antes. Resultado de um momento de perseverança e de fé, ligado à questão da oração. Vou lhe falar também, só para terminar, de Jonas. Jonas, quando a gente pega a história de Jonas, um profeta, a gente percebe alguém que deveria cumprir uma missão, e Deus disse: você vai pregar para um povo pecador. Aí ele disse: não vou. Esse povo morava em Nínive. Ele disse: não, eu vou para outro lugar, eu vou para Tarsis. Ele comprou a passagem lá no cais do porto, não foi para Nínive, foi para Tarsis. No meio do caminho teve ele caiu em alto mar. A tendência de alguém que fica em alto mar é nadar de costas, borboleta, golfinho, né? E ir para a ilha deserta que quiser para beber água de coco. Não, a tendência de alguém que cai em alto mar é morrer. E misteriosamente um grande peixe engoliu Jonas. Você sabe que com toda essa rebeldia dele, mesmo com toda essa teimosia e essa coisa de dizer assim: não, eu não vou pregar lá em Nínive porque aquele pessoal não tem jeito. Todo esse pensamento contrário ao de Deus, mesmo em meio a tudo isso, diz Jonas 2, versículos 1 em diante, que Jonas, do ventre do peixe, se ele já não ia morrer afogado, ele fatalmente morreria no ventre do peixe. Você não imagina o que é ser engolido por um peixe. Você não vai conseguir respirar. Você vai ficar dentro das entranhas do peixe, apesar de ser um grande peixe. Alguns dizem da possibilidade de ter sido algum tipo de baleia, etc. Mas do ventre do peixe orou ao Senhor seu Deus. Ele estava com a ficha suja. E Deus mesmo assim foi misericordioso. De novo, num momento de oração, houve uma resposta. O versículo 9 e 10. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que votei pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Versículo 10. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Qual é o resultado disso? Jonas sobreviveu.
Aleluia. Ele não tinha crédito nenhum diante de Deus. Ele estava na contramão de Deus. Mas ele parou, orou ao Senhor, ele caiu em si, né? E ele disse: Senhor, eu vou te agradecer ainda, eu vou, com a voz do agradecimento, eu vou te oferecer sacrifício, eu vou pagar o que votei, eu quero ter uma vida dinâmica, eu quero ter vida. E o Senhor fez o peixe vomitá-lo e ele estava vivo. E se você pega a história, sabe onde ele parou? Sabe qual era a praia que ele tinha sido deixado pelo peixe? A praia da cidade de Nínive. Lá estava Jonas dizendo: eu tenho que cumprir a vontade do Senhor. Então, um exemplo de sobrevivência, um outro exemplo de projetos realizados em maior quantidade, né, do que antes de saber da doença, que foi o caso de Ezequias. Um outro exemplo de vida restaurada, que foi a de Jó, e ele ficou mais rico do que antes. Você tem todos esses exemplos bíblicos para justamente você segui-los. Você tem esses exemplos bíblicos para você fazer igual, para você ter perseverança na fé, para você estar sempre orando ao Senhor. Orai sem cessar. Não pense que a solução de uma situação vai vir por um acaso. Não, coloque tudo diante de Deus. Mas bispo, eu vou orar mais uma vez. Orai sem cessar. Não fique, agoniado com as situações da vida, situações negativas, e dizendo, e chorando, e reclamando para todo mundo. Eu não aguento, não aguento. Não. Em tudo dai graças. Seja agradecido. A vida às vezes apresenta muita dureza, mas o Senhor está no controle. E alegre-se sempre, regozije-se sempre. Então, pega esses exemplos da Bíblia. Hoje eu te apresentei aqui 3 rápidos exemplos, mas procure viver aquilo que aqueles homens viveram. A coisa apertou? Vai para o teu cantinho, ore a Deus. A coisa ficou difícil? Vai para o teu canto, vai ler a Bíblia. O livro de Hebreus 12, 1 e 2 fala disso, dessa nuvem de testemunhas que nós temos à nossa volta, né? A nos rodear. Olha o que diz Hebreus 12, 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. É interessante que essa palavra do original grego, nuvem, é neblina. Você já experimentou entrar numa neblina muito densa? Você não vê, né, a 5 metros de distância. É perigoso para dirigir, etc. E tal. E a neblina é como se fosse uma nuvem aqui perto da gente. O que Paulo está dizendo aqui? Já que a gente tem essa neblina em volta de nós, que neblina que é essa? Você olha para um lado, a história de Jó. E orou a Deus. Deus o livrou, Deus lhe deu o dobro. Você olha para o outro, você está envolto, né, daquela nuvem. Você vê a história do Ezequias, doente, enfermo, virou o rosto para a parede, orou, Deus lhe deu mais 15 anos. Você vira para o outro lado, está cheio de neblina, cheio de nuvem. Tem a história do Jonas, meio desobediente, mas no final das contas ele cumpriu o propósito de Deus, né? Você olha para todos os lados, tem lá uma história, tem outra, um testemunho. Visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, o que nós devemos fazer? Desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Deus quer que você persevere até você vencer. Deus quer que você persevere até você ultrapassar aquela dificuldade. Faça isso, como diz o versículo 2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Cristo morreu numa cruz por você. Então, enfrente os teus desafios, suporte aí as tuas adversidades, olhando para Jesus. Ele venceu, eu vou vencer.
Não, ele não fez caso da vergonha, da ignomínia. E onde é que Jesus está agora? Assentado à destra do trono de Deus. Lá desse trono celestial é de onde ele manda a ordem, é de onde ele dá a ordem para você chegar na sua vitória. Então, olha para as testemunhas, veja os exemplos, fixe os teus olhos em Cristo, suporta firme aí, porque quem está sentado à destra do trono de Deus, quem está no trono dos céus, reinando absoluto, é o Senhor Jesus, que já morreu na cruz por você. Você vai vencer ou não vai vencer pela fé? Diga aí, já venci. Já venci. Então, creia, é no momento da provação que você vai sair daquela prova aprovado. Em nome de Jesus. E lembre-se, nos momentos mais difíceis, não é hora de reclamar, não é hora de murmurar, não é hora de ficar chorando a mágoa. É hora de orar, é hora de agradecer e de aguardar o livramento de Deus. Eu finalizo com as duas passagens bíblicas que a gente deu início aqui ao estudo bíblico. 1 Tessalonicenses 5,16 até o 18, quando diz: regozijai-vos sempre. Nada de tristezas, fique feliz, Deus está no controle. Orai sem cessar. Não vai buscar em outro caminho, busque em Deus. E em tudo dai graças. Seja agradecido. E 1 João 5,4, que diz que todo que é nascido de Deus, ele vence o mundo inteiro. E esta é a vitória que vence o mundo. O que nos faz vencer? 2 pontos, né? Explicativo. A nossa fé. Diga, eu recebo essa palavra. Diga, pela fé e pela perseverança eu já venci. Em nome de Jesus, assim seja. Assim disse o Senhor. Aleluia.